Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, o nosso Café com Fé. Vamos dar continuidade à leitura do primeiro livro dos Reis, no capítulos 7, 8 e 9, e depois vamos para Atos capítulo 20, beleza? Não vou trazer aquela frase de reflexão porque estes capítulos do primeiro Reis são muito grandes, então o vídeo ia acabar ficando muito extenso. Por outro lado, não posso deixar de orar para iniciar nosso devocional, por isso eu convido você agora a orar junto comigo. Vamos lá? Espírito Santo, como diria o Benihim, bom dia. Que o Senhor nos abençoe com a tua presença durante esse nosso devocional. Senta aqui do nosso lado, faz parte da nossa vida. Tome café da manhã conosco, mais tarde venha almoçar conosco, venha jantar conosco, cear conosco. Venha andar conosco, trabalhar, passear, que nossa vida seja regida por Ti. O Senhor tem o volante, o leme, a direção das nossas vidas em Suas mãos. Dá-nos graça, sabedoria e entendimento, que a Tua palavra venha penetrar no nosso coração, nos dando a capacidade de andar nos Teus caminhos sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Eu Te agradeço por este devocional que vamos fazer e que o Senhor esteja nos abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos partir para o nosso devocional. Já deixa o seu like, seja ele um joinha, um coraçãozinho. Compartilhe esse vídeo e nos ajude aí a chegar a um número maior de pessoas lendo a palavra de Deus conosco. Então vamos, capítulo 7 do primeiro livro de Reis. Salomão também construiu para si um palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Um dos edifícios que Salomão construiu se chamava Palácio da Floresta do Líbano. Media 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Nele haviam 4 fileiras de colunas de cedro, com grandes vigas de cedro assentadas sobre as suas colunas. O teto do salão era de cedro e ficava acima das vigas que eram sustentadas por colunas. Havia 45 vigas, dispostas em 3 fileiras com 15 vigas em cada uma. Em cada lado do longo salão, haviam 3 fileiras de janelas, uma de frente para a outra. Todas as portas e as suas vergas tinham batentes retangulares e eram dispostos de 3 em 3, uma de frente para a outra. Salomão também construiu um salão das colunas, que media 22 metros e meio de comprimento, 13 metros e meio de largura. Tinha na frente uma varanda com colunas e uma cobertura acima delas. Salomão construiu ainda a Sala do Trono, conhecida como o Salão do Julgamento, onde se sentava para ouvir as questões a serem julgadas. A sala era revestida de madeira de cedro desde o piso até o teto. A residência onde ele morava ficava em torno de um pátio atrás do Salão do Julgamento e era construída da mesma forma. Ele também construiu uma residência semelhante para a filha de Faraó, com quem ele havia se casado. Todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedra de alta qualidade, cortadas na medida exata de todos os lados, do alicerce até o beiral do telhado, desde o lado externo até o grande pátio. Algumas das grandes pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3,6 metros. Por cima dos alicerces foram colocados blocos de pedra de alta qualidade, cortados sob medida, e vigas de cedro. As paredes do grande pátio foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedra cortadas, como as paredes do pátio interno do templo do Senhor, com a sua sala de entrada. Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era israelita por parte de mãe, uma viúva da tribo de Naphtali, e o seu pai era originário de Tiro. Ele lá havia sido artífice de bronze. Hirão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra de bronze e veio realizar todo o trabalho com os metais para o rei Salomão. Hirão fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8,1 centímetros de altura, 5,4 metros de circunferência. Eu não sei se eu falei certo, 8,1 metros de altura, 5,4 metros de circunferência. Para o alto das colunas, fundiu capitéis de bronze com 2,25 metros de altura cada um.
Cada capitel era enfeitado com 7 conjuntos de correntes entrelaçadas. Para enfeitar os capitéis no alto das colunas, fez 2 fileiras de romãs ao redor desses conjuntos de correntes. Os capitéis no alto das colunas da sala tinham forma de lírios e mediam 1,8 metro de altura. Nos capitéis das 2 colunas haviam 200 romãs dispostas em 2 fileiras, perto da superfície arredondada e do conjunto de correntes entrelaçados. Hirão colocou as colunas na entrada do templo, uma à direita, outra à esquerda. A que estava à direita deu o nome de Jaquim, a outra que estava à esquerda deu o nome de Boaz. Os capitéis no alto das colunas tinham a forma de lírios, e assim foi terminada a obra das colunas. Depois, Hirão fundiu um grande tanque redondo que chamaram de mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda a outra, 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda, tinha ao seu redor 2 fileiras de frutos decorativos. Havia cerca de 20 frutos por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora. 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura, e a sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 42 mil litros de água. Hirão fez também 10 bases móveis de bronze para levar a água. Cada uma media 1,8 metro de comprimento, 1,8 metro de largura e 1,35 metros de altura. Foram construídos com painéis laterais presos com travessões. Tanto os painéis como os travessões eram enfeitados com entalhes de leão, bois e querubins. Acima e abaixo dos leões e bois havia guirlandas decorativas. Cada uma das bases tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Nos cantos das bases havia suportes para as pias de bronze, e os suportes eram decorados, de cada lado, com entalhes de guirlandas. Na parte superior de cada base havia um encaixe redondo para a bacia. Projetava-se 45 centímetros acima da parte superior da base, como um pedestal redondo, e a sua abertura tinha 67,5 centímetros de um lado ao outro. Do lado de fora era enfeitada com entalhes de guirlandas. Os painéis das bases eram quadrados e não redondos. Debaixo, os painéis ficavam as 4 rodas ligadas aos eixos que haviam sido fundidos como parte da base. As rodas tinham 67,5 centímetros de diâmetro. Eram semelhantes às rodas dos carros de guerra. Os eixos, os raios, os aros e os cubos das rodas eram todos de bronze fundido. Em cada um dos 4 cantos da base haviam alças, que também eram fundidas como parte da estrutura. Em volta da parte superior de cada base havia uma borda com 22,5 centímetros de largura. Os suportes nos cantos e os painéis laterais eram fundidos com a base, como se fossem uma só peça. Entalhes de querubins, leões e palmeiras enfeitavam os painéis, e os suportes nos cantos em todos os espaços disponíveis, e haviam guirlandas ao redor de tudo. As 10 bases tinham todos o mesmo tamanho e foram feitos iguais, cada uma fundida no mesmo molde. Hirão fez também pias menores de bronze, uma para cada base móvel. Cada pia media 1,8 metro de diâmetro e tinha capacidade para 840 litros de água. Ele colocou 5 bases do lado sul do templo e 5 do lado norte. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Hirão terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçados que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes dos capitéis, 2 fileiras de romã para cada conjunto de corrente que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as 10 bases móveis para levar água com as 10 pias, o mar
e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás e as tigelas. Hirão fez todos esses objetos de bronze polido para o templo do Senhor, conforme a instrução do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no vale do Jordão, entre Sucote e Zeratã. Salomão não pesou todos esses objetos, porque eram muitos, o peso do bronze nem se podia ser medido. Salomão também fez toda a mobília do templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro para os pães da presença, os candelabros de ouro maciço, 5 de cada lado, 5 do lado direito, 5 do lado esquerdo, em frente ao lugar santíssimo, os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos de ouro, os baldes pequenos, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço, as dobradiças das portas de entrada para o lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. E assim o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado: a prata, o ouro, os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo do Senhor. Capítulo 8. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias de Israel. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, lá na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante a festa das cabanas, que era celebrada no mês de Etanim, o 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, que é o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Lá, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor, e com isso os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu todo o templo do Senhor. Então Salomão orou: ó Senhor, tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora eu construí para ti um templo majestoso, um lugar para tu habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida ele orou: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu ao meu pai Davi, pois lhe disse: desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre o meu povo Israel. E Salomão continuou: meu pai Davi queria construir esse templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: a sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um dos seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor do meu pai, e agora ocupo o trono de Israel como o Senhor havia prometido. Eu construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e preparei nele um lugar para a arca que contém a aliança que o Senhor fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a comunidade de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: ó Senhor, Deus de Israel,
Não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a tua aliança e mostra o amor leal a todos aqueles que andam diante de ti de todo o seu coração. Tu cumpriste tua promessa ao teu servo Davi, meu pai. Fizeste essa promessa com a tua própria boca e hoje a cumpriste com as tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando tu lhe disse: se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Deus de Israel, cumpre essa promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve a minha oração, a minha súplica, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo te faz hoje. Guarda, noite e dia, este templo, o lugar da qual disseste: meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando nós orarmos voltados para este lugar. Sim, ouve-nos dos céus onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra outra pessoa e for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus, julga entre os teus servos, entre o acusador e o acusado, castiga o culpado e declara justo o inocente, cada um conforme merece. Se o teu povo Israel for derrotado por seus inimigos, porque pecou contra ti, mas se voltar para ti e invocar o teu nome e orar a ti neste templo, Senhor, ouve dos céus, perdoa o pecado do teu povo Israel e traz de volta a esta terra que deste aos seus antepassados. Se o céu se fechar e não houver chuva porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados para este templo, invocando o teu nome e se afastarem dos seus pecados porque tu os castigastes, ouve dos céus, perdoa os pecados dos teus servos, o teu povo de Israel. Ensina-os a seguir o seu caminho e envia a chuva à terra que tu deste por herança ao teu povo. Se houver fome, peste, praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou mesmo se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem as suas cidades, seja qual for o desastre ou a epidemia que vier a ocorrer, e se alguém do teu povo, ou mesmo toda a nação de Israel, orar a respeito das suas aflições com as mãos levantadas para este templo, ouve, Senhor dos céus, onde tu habitas, e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim eles te temerão enquanto viverem na terra que deste aos nossos antepassados. No futuro, os estrangeiros que não pertencem ao teu povo Israel ouvirão falar de ti. Eles virão de terras distantes por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem, voltados para este templo, ouve dos céus onde tu habitas e concede o que lhe pedem, Senhor. Assim todos os povos da terra conhecerão o teu santo nome e temerão, como faz o teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí, teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares, a fim de lutar contra os seus inimigos, e se orarem ao Senhor voltados para esta casa que escolheste, e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus as suas orações e defende a sua causa. Quando eles pecarem contra ti, porque não há quem não peque, a tua ira cairá sobre eles, e tu permitirá que os seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para outras terras, próximas ou distantes. Mas quando eles caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem e suplicarem ao Senhor, dizendo: pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente, e quando eles se voltarem para ti de todo o seu coração e de toda a alma na terra dos seus inimigos, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, esta terra que tu escolheste, e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus onde habitas, ouve as orações, as súplicas, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as ofensas que cometeram contra ti,
Faz com que os seus conquistadores os tratem com misericórdia, pois eles são teu povo, a tua propriedade especial, que tu libertaste do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Olha atentamente para as súplicas do teu servo e para as súplicas do teu povo, Israel. Ouve e responde sempre que eles clamarem a ti, pois quando tiraste os nossos antepassados do Egito, ó soberano Senhor, tu disseste ao teu servo Moisés que separarias Israel de todas as nações da terra para ser a tua propriedade especial. Quando Salomão terminou de fazer essas orações e súplicas ao Senhor, levantou-se de diante do altar do Senhor, onde havia se ajoelhado com as mãos estendidas para o céu. Ele ficou de pé e em alta voz abençoou toda a comunidade de Israel. Louvado seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel como prometeu. Nenhuma só palavra falhou das suas maravilhosas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, seja conosco assim como foi com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. Que ele nos dê a disposição de fazer a sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos, todos os seus decretos e estatutos que ele deu aos nossos antepassados. E que as palavras dessa minha oração na presença do Senhor estejam sempre diante dele, dia e noite, para que o Senhor nosso Deus defenda a causa do seu servo e do seu povo Israel, conforme as necessidades de cada dia. Então os povos de toda a terra saberão que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Quanto a vocês, sejam inteiramente fiéis ao Senhor nosso Deus. Obedeçam sempre os seus decretos, mandamentos, como fazem hoje. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão apresentou ao Senhor uma oferta de paz de 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo de Israel fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, em frente ao templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze na presença do Senhor era pequeno demais para tantos holocaustos, bem como para as ofertas de cereal e gorduras das ofertas de paz. Então Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas na presença do Senhor nosso Deus. Uma grande multidão havia se reunido de lugares distantes, como Lebo-Amate ao norte e ao ribeiro do Egito ao sul. A celebração durou no total 14 dias, 7 dias para a dedicação do altar e 7 dias para a festa das cabanas. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado sua bondade ao seu servo Davi e ao seu povo Israel. Meus irmãos, aqui nós vamos fechar no capítulo 8 do livro de Reis, tá? Porque o capítulo 9... ele tem 28 versículos, mas o capítulo 20 de Atos também é um capítulo muito grande. Então, se nós formos ler o 9, nós vamos passar dos 30 minutos de vídeo e eu não quero isso. Então, nós vamos direto para Atos capítulo 20, tá bom? Vamos lá? Atos capítulo 20. Passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para Macedônia. Enquanto ele estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra sua vida e decidiu voltar para Macedônia. Alguns homens viajavam com ele: Sópatro, filho de Pirro, lá da Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos no navio em Filipos e 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos 1 semana. No primeiro dia da semana nos reunimos com os irmãos de lá para partir o pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até o meio-dia. A sala no andar superior, onde nós estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu tanto, por horas,
que um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, ele adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse Paulo. O rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram um pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que deveríamos esperar por ele enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos para Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Ele tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível para a festa de Pentecostes. Por isso, lá em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando eles chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente ou nos lares. Eu anunciei uma única mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se arrependam. Voltem-se para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito Santo, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera lá, senão que o Espírito Santo me diz que em todas as cidades eu tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus: dar o testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora eu sei que nenhum de vocês, a quem eu anunciei o reino, me verá outra vez. Por isso eu declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois eu não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida surgirão no seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês vão se levantar homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembre-se dos 3 anos que eu estive com vocês, de como dia e noite eu nunca deixei de aconselhar com lágrimas a cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Eu jamais cobicei prata, ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Eu fui exemplo constante de como nós podemos, com um trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: há bênção maior em dar do que receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. E aqui, meus irmãos, nós fechamos o nosso devocional de hoje aos 29 minutos, sem ler o capítulo 9 do primeiro livro de Reis, hein? Então, você vê, se tivéssemos lido, nós íamos a 35 minutos. Mas se você chegou até aqui, Deus abençoe muito a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti, sobre a sua casa, sua família, os seus bens, os seus negócios, o seu trabalho, os seus estudos, que sobre tudo em tua vida Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Antes de fechar esse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, copia o link, cola lá, compartilha esse vídeo e põe no comentário: concluído com sucesso. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.